antes de apresentar o seu trabalho. Aviso que teríamos uma pequena redução de tempo, é isso? Sim. 15 minutos, né, de apresentação dos trabalhos. Boa tarde a todos. Eu sou Rosalia Perjuleón, sou aluna da Samara Souza, da professora Samara, no programa de pós-graduação em música. Bom, alguns de vocês talvez estiveram em Uberlândia, aí vocês vão ver o trabalho como mudou um pouquinho, muito, na verdade. Mas eu vou dar um panorama geral da estrutura do trabalho. Eu estou finalizando já agora em julho, eu defendo. Então, vou apresentar assim, bem por questão do tempo e todo, um panorama assim, de como é a estrutura do trabalho. Bom, o título da apresentação de hoje, eu não sei se vai ser o título final, Formação dos futuros pesquisadores em educação musical, um estudo para egressos de programas de pós-graduação em música do Brasil. Então, um dos objetivos é refletir as experiências vividas no fazer pesquisa e as experiências cursando o mestrado em educação musical, a partir dos olhares de estudantes brasileiros, egressos do mestrado stricto sensu de programas de pós-graduação em música no Brasil. Eu gosto do desenho que eu fiz para a minha qualificação, que eu acho que é mais o contexto, assim. O contexto e as primeiras coisas que eu pensei em fazer esse estudo foi o Brasil. Eu sempre tive curiosidade, desde que eu vinha ao grupo 2008, 2009, por aí, que comecei a frequentar o Brasil, essa coisa da pós-graduação. Então, aí a gente pensou nos níveis de estudo, qual seria o nível onde eu consigo pesquisar sobre a pesquisa, sobre como se faz pesquisa. A gente pensou no mestrado porque pode ser pensado talvez como a primeira vez que a gente realmente faz um trabalho de pesquisa, que na graduação às vezes é meio complicado, e que o Brasil tem uma pós-graduação mais homogênea. Então, as experiências no processo, ele fazer uma dissertação, todas essas temáticas que estão aí presentes. Os temas são que estiveram atravessando o trabalho. Tinha muitas questões da leitura, da escrita, de como os alunos vinham preparados para fazer o mestrado. Todos esses processos em pesquisa durante a pós-graduação. Há alguns autores que eu me inspirei em livros, por exemplo, que falavam de orientações, na bússola, que a Lília, em algum momento no corredor, me sugeriu, e outros autores. Na área de educação musical, refletir sobre o teórico prático do ensino e aprendizagem da música e suas práticas através das pesquisas, os temas de pesquisa que falam sobre isso, e a formação de educadores musicais. Na verdade, é para enmarcar por que pertence à área de educação musical, porque poderiam pensar, tem livros, e eu pesquisei muito sobre a formação de pesquisadores na América Latina, a formação de pesquisadores em outras áreas, tem muita literatura. A gente decidiu não fazer mais essa tal da arte, porque é muita coisa, e o tema tem que focar-se na área da educação musical. Então, a gente no futuro vai resgatar essa primeira revisão da literatura, que foi muito trabalho, que falava sobre a formação dos pesquisadores em muitas áreas, mas aí era impossível fechar. Então a gente optou por dar um foco nas pesquisas de educação musical, que eu não tenho encontrado muito sobre esse tema de como se forma um pesquisador. Comecei a encontrar estudos na Austrália, muito pouco sobre o processo de escrita, sobre os processos metodológicos, mas não ha sido fácil, assim, não tem sido fácil essa busca na literatura. Enfim, a metodologia é um estudo de caso. Os casos são
um grupo de egressos do Brasil. O começo para encontrar essas pessoas foi através dos orientadores que estavam orientando pesquisa em educação musical. E que também se tentou ter orientadores que tivessem um perfil o mais próximo, o mais específico na educação musical, porque uma das coisas que eu fui dando conta, que eu pensei que tudo era maravilhoso no Brasil, no sentido que tudo estava em caixinhas, né? Todos, tem muitos doutores em educação musical, portanto tem todo em linha, né? Os educadores, pesquisadores, doutores, professores da universidade são os que orientam as pesquisas nos mestrados. Aí quando eu fui a Los Lattes, me di conta que os cursos de pós-graduação, porque tudo foi através das páginas dos PPGs, não tinham atualizado quem orientava quê, as linhas eram difusas, porque em educação musical tinha orientadores que eram musicólogos, enfim, aí começou a confusão. Aí eu comecei a procurar os lattes dos orientadores que tiveram mais perfil, e claro que as pesquisas que estavam registradas nos lattes foram da educação musical, foram egressos da educação musical. Aí eu pesquisei programas federais e algum outro estadual que tiveram mestrado em artes músicas com ênfase na sua área de educação musical. Aí encontrei os professores orientadores, que a su vez selecionei esses orientadores, só dos anos de 2011 a 2013. Aí para ir recortando também, porque senão era muita gente, eu tinha pensado uns anos antes, 2010, aí dava 100 e pouco pessoas. Aí depois encontrei, enfim, dessas 51 dissertações, mais na frente eu vou explicar como encontrei, na verdade eu tenho que explicar agora. Aí depois da qualificação, que aqui eu quero fazer um parênteses, que foi a contribuição muito grande das professoras da minha qualificação, eu posso falar nome, né? É a professora Teresa Mateiro e a doutora Fátima Quintal, que a verdade elas deram um suporte muito bom para realmente pensar no caso, que não fosse pensado o caso através dos orientadores, sino através dos alunos, que eu não escolhesse a dedo os alunos. Então, porque o tema também tem uma questão de ética, que o campo é muito pequeno, enfim, era complicado. E aí as contribuições da banca foram maravilhosas, assim, nesse sentido. Aí a ideia foi fazer um questionário, então eu convidei a esses 51 egressos, eu mandei um convite pela internet para convidar a participar na pesquisa. Aí aceitaram só 18 pessoas, mas os e-mails foram bem personalizados, com nome, eu já conhecia esses egressos nessa búsqueda nos lattes. Aí eles aceitaram esses 18, que foram os 18 colaboradores da pesquisa, e a ideia foi fazer um questionário que tivesse questões mais objetivas, no sentido de dados, porque antes da qualificação eu tinha feito entrevistas muito longas, porque aí falavam dos processos antes do mestrado, mas era muito longo. Aí, para sintetizar, porque por questão da informação, fizemos um questionário online e uma entrevista por Skype, também por tentar ter uma região, abarcar várias regiões do Brasil. Não dava para eu viajar, teria sido maravilhoso, mas era muito tempo, e também o dinheiro que isso implicava, o tempo também para a coleta. Então foi via Skype. Isso foi muito interessante, porque eu tive que puxar-me nas tecnologias da comunicação, sobretudo, da informação sempre, não, mas da comunicação. Aí eu tive que aprender os programas, gerar o Jotform, que é a plataforma que eu utilizei para fazer o questionário, e enviar um convite também para programar todos os encontros por Skype, que também não foi fácil. Foi fácil no sentido de que as pessoas tinham tempo para fazer a entrevista a qualquer horário. Eu fiz
Agora vou mostrar como essa é a plataforma de forma, as perguntas mais fechadas, que são objetivas, mas também tinha questões qualitativas, porque o estudo é qualitativo. Aí o próprio programa gera esse Excel que tem toda a data. Aí alguns diários de entrevista que eu tinha, aí há uma foto de um entrevistado fazendo Skype, né? Eu perguntava se podia tirar alguma foto. Claro que essas fotos não, só estou mostrando os bastidores para que entendam o processo. Aqui estão as 18 entrevistas, as transcrições. Para isso eu fiz algumas transcrições, que também foi uma dificuldade para mim, pela língua, mas foi muito rico. E também eles acho que sentiram a vontade por ser estrangeira, que a José sempre me falava, você está feita para fazer essa pesquisa, porque por ser estrangeira eles me explicavam muitas coisas, muitos detalhes. Porque você não sabe, mas no Brasil a graduação é assim, assim, não preparam para a pesquisa, então foi muito legal essa parte. Bom, as categorias de análises que surgiram com essas 18 entrevistas, mais ou menos quase 300 páginas de transcrição. Foi isso. Antes do mestrado, ou seja, sobre os participantes, de onde vêm, que universidades, qual foi sua trajetória também profissional, porque os temas de pesquisa se relacionam com suas atividades profissionais, obviamente. Aí, esses momentos que foram marcantes, o momento da qualificação, do colóquio, o momento da admissão, o momento que foram marcando que foram um parte-águas na pós-graduação. As orientações, que ainda a gente não sabe se vai entrar dentro de alguns desses, porque a gente tirou o foco sobre as orientações, mas ficou aí porque sempre estava permeado, porque a relação para fazer a dissertação é através das orientações. E o tempo todo, momentos difíceis que passaram pessoalmente, momentos onde fizeram outras cadeiras, enfim, outros momentos que se trabalhavam e estudavam, aí vem os trabalhos da Cintia, aí vem a família, enfim, toda essa parte que está durante o tempo todo do processo. E algumas coisas que vão ficar no futuro, só 2 deles estão fazendo doutorado, mas aí também eu pensei que, bom, será que passando pela pós-graduação, no mestrado a gente é pesquisador? Aí está essa questão que eu também ainda já quase vou responder daqui a um mês. Mas a verdade, a tendência é pensar que realmente quem sigue a carreira acadêmica se torna um pesquisador, porque a verdade, na pós-graduação é o primeiro início na pesquisa, formalmente no programa estricto sensu, claro, porque estamos nesses profissionalizados. E quem se interesse por continuar fazendo pesquisa, porque muitos deles também falaram de que mesmo não estão no doutorado, mas estão em outros projetos de pesquisa, em outras instituições, em outros projetos. E outros temas que surgiram da área da educação musical, dos congressos da ABM. Nas entrevistas são muito ricas, não? Sempre não nos dá conta de abarcar toda a informação, porque o material é realmente muito rico. Então, agora estou já na textualização, isso já é neoanálise. O interessante metodologicamente é que as duas ferramentas que teve para a coleta de dados se complementaram, as duas foram super importantes, e essa mistura que eu acho que aí a professora Fátima também foi fundamental, e a doutora Jussa para utilizar essas técnicas de coleta de dados e poder aproveitar tudo para tirar suco do material e, enfim, aí está mais ou menos dividido. A parte do questionário foi mais sobre eles, que anos defenderam, todas essas coisas mais pontuais. E sobre as orientações não tinha como fazer com perguntas fechadas, eles tinham que falar. Falaram muito, tanto que a gente está cuidando muito das questões éticas também, para não aparecer universidades, nomes, enfim, essas coisas. Então, bom, esses são os temas que estão surgindo, que tem que ver com as categorias. Esses não vou
Então, para finalizar, a lidar com esses dados preliminares de uma pesquisa em andamento, quase finalizando. Os análises revelam aspectos da dimensão humana das experiências vivenciadas durante o mestrado, bem como o impacto que essas exercem na formação de sujeitos partícipes enquanto pesquisadores e educadores musicais. É isso. Muito obrigada. Então, imediatamente teremos a apresentação então da Michele, que vai também se apresentar. Boa tarde. Eu venho apresentar no desafio de ter passado pela qualificação quarta-feira à tarde. Então foi impossível assumir ainda as sugestões da Cecília, da Maria de Fátima, da Jusa. Impossível no meio de toda a correria assimilar e entender tudo que foi sugerido. Então eu apresento o que eu apresentei na qualificação de uma forma mais reduzida devido ao tempo, mas já pedindo ajuda com também outras sugestões que eu acho que vão enriquecer o trabalho, né? Então, o meu trabalho é História sobre Formação e Transmissão Musical de Religiosos da Igreja Católica no Brasil. A própria questão de religiosos já é uma questão a quem eu estou me referindo, mas agora, em breve, eu vou explicar mais, no trabalho vem um pouco mais explicado o que eu falo. Então, o meu trabalho de doutorado está em processo. Então, esse tema é um tema que eu possuo uma relação bem próxima, academicamente, profissionalmente, um grande envolvimento, né? Que o meu estágio na licenciatura em música, ele se deu no espaço da igreja, um dos estágios foi feito observando as aulas, repensando, fazendo anotações, né? E grande parte do meu envolvimento com grupos foi possível por esse olhar, de enxergar esse espaço como um espaço que ocorre em processos, que acontece educação musical, né? Então eu sou muito grata ao Dudu, meu marido, que foi quem me falou, tu tem que fazer estágio com a professora Jusamara, que o Dudu também é da área da música e também foi estagiário da Jusa, então ele falou, tem que fazer com ela. Tenho que fazer, e hoje eu sou muito grata a ele ter me dito isso, ter percebido que era algo que valia a pena e sou muito grata, né? Então o meu estágio foi realizado e depois se transformou no meu trabalho de conclusão de curso da licenciatura Educação Musical na Igreja Católica, reflexões sobre experiências em contextos da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que eu trabalhei com 2 grupos, um de idosos e um de adolescentes, né? E segui na mesma temática, na dissertação de mestrado, com o tema Aprender e Ensinar Música na Igreja Católica, um estudo de caso em Porto Alegre, no qual eu fiz um levantamento inicial de 1 mês e cheguei a 240 pessoas que atuavam com música nas igrejas, sabendo que esse número era muito maior, né, sabendo que tinham muito mais pessoas, e dessas eu entrei em contato com aqueles que eram professores, se diziam professores e ou formadores. Então, com esses eu realizei entrevistas para entender um pouquinho mais como é que tinha sido essa formação deles, como é que era o processo, o que acontecia, né? Então, se transformou na minha dissertação de mestrado. Minha atividade profissional também é bem vinculada, eu sou contratada na igreja, né? Então eu trabalho no seminário, trabalhando em formação dos futuros padres e também sou contratada numa paróquia para estruturar toda a parte musical, assim. Então tem um vínculo muito próximo, tem suas vantagens, suas desvantagens na pesquisa, né? Como justificativa, por que, né, trabalhar com esse tema, né? Conhecimento pedagógico musical não se encontra exclusivamente dentro de institutos científicos. Aqui a gente vem falando bastante sobre diversos temas, né? Por causa do cruzamento singular da prática músico-educacional com a reflexão pedagógica musical, ele diz respeito a todas as pessoas que transmitem conhecimentos e habilidades próprios da música. Portanto, também jornalistas especializados em música, regentes, músicos de igreja e professores particulares de música, entre outros. Então, essa compreensão eu vim refinando um pouquinho mais no mestrado, compreendendo a igreja como uma instituição formativa também, que ali eu via que tinha muitos processos, né, acontecendo. Bom, um pouquinho de como se deu essa escolha do meu tema.
nesse vadiar sociológico, né, de paz, nesse onde parece nada passar, conversei com a professora, que fui convidada para participar do encontro de compositores da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é um encontro que só convidados podem participar, do Brasil inteiro. E minha primeira reação foi: eu não sou compositora, tenho os pés bem fincados na educação musical, né? Então eu não sou compositora, eu não me vejo assim. Mas o que eles querem de mim, né? E eles manifestaram interesse na minha pesquisa, naquilo que eu vinha fazendo e no meu papel formativo também, né? E levei para orientação. Eu falei: não é evento acadêmico, né? Mas o que tu acha? Eu estava no primeiro ano de doutorado, a Isadora, recém-nascida, né? Ela nasceu junto com o doutorado, né? No início de doutorado. E perguntei, seria em novembro o evento, né? O doutorado tinha começado em março. Bom, não estou com um tema claro, ainda não sei direito o que pesquisar. O que tu acha, Josi? Ela falou: olha, vai lá e vê, né? Acho que vale a pena. Eu fui. Então, cheguei lá no primeiro dia, arrumei as coisas, passei pelos corredores, comecei a ver os nomes nas portas, assim, fulano, ciclano. E daí, de repente, o irmão Fernando, religioso de Belo Horizonte, disse: serei eternamente grato às irmãs pela minha formação musical. Estudei com elas e depois pude fazer conservatório. Depois fui para Viena estudar regência e de lá mandei uma mensagem agradecendo, pois se eu estava na cidade da música, era porque tinha tido aquela formação com elas. Eu parei na hora, quando eu escutei isso, eu parei de jantar e fiquei com aquela fala ecoando em mim, né? E fiquei refletindo. E daí foi que me veio na hora, né? Sobre essas histórias formativas de música e seu vínculo com a igreja. Quantas não eram as histórias das pessoas que construíam a história da música, mais especificamente a formação musical de tantos na igreja no Brasil? Quantos não eram as histórias de formação de aprendizagem musical que se cruzavam com a experiência religiosa? Eu acho que ontem a gente teve o exemplo também do Charles, quando tocou e quando começou a contar da formação dele aqui também, né? Do gaiteiro, né? Que esteve conosco. Então, isso foi o que é isso. Eu acho que saí da janta, assim, achei. Encontrei o que nesse vadiar sociológico eu não sabia que iria achar, mas acabei encontrando. Então, o meu objetivo é compreender o processo de formação musical que ocorre na Igreja Católica após o Concílio Vaticano II no Brasil, a partir do percurso formativo e a transmissão musical realizada por religiosos. O Concílio Vaticano II aconteceu de 62 a 65 e teve um impacto muito grande na maneira de se pensar a igreja, na maneira de se rezar. Passou a ser possível cantar e rezar em português, por exemplo, no vernáculo, que se chama, né? E uma participação muito mais ativa das pessoas na igreja, né? Então, os objetivos específicos já vão estar em transformação em breve, né? Mas, a princípio, aprender os conhecimentos e habilidades que foram construídos ao longo do percurso formativo de religiosos. Aqui, especificamente, freiras e padres. Tem um nó aqui, mas religiosos, por enquanto. Analisar as experiências de transmissão musical no âmbito das práticas litúrgico-musicais. E compreender as concepções acerca de vocação e dom e suas implicações na transmissão musical. Foquei especificamente na questão litúrgico-musical, porque são muitas músicas na igreja, que eu estou falando específico da Igreja Católica, existem muitas igrejas, né? Falo especificamente de uma e dentro dessa uma são muitas, que uma tem muitas facetas, né? Eu foco em algo que é mais a música litúrgica, então não estou falando do padre cantor, da música na mídia, resolvi focar nesse aspecto. Então, segundo Cox, a criação das escolas cantoras, que eram as escolas de formação de canto gregoriano, lá no século IV, foram fundadas, que assegurou as ligações entre música, liturgia e educação. Elas foram criadas com o objetivo de divulgar a música da Igreja Romana e acabaram tendo um efeito permanente no desenvolvimento geral do ensino de música nas instituições educacionais. Então, até hoje a gente vê os vários impactos, né? Então, na minha revisão bibliográfica, eu estou ainda em processo, usando mais específico o termo música litúrgica, que é muito difícil, porque tem muitos trabalhos que
se utilizam de música sacra, e também estou pesquisando e vendo a diferença conceitual entre música sacra, música litúrgica, música religiosa, música na igreja, música da igreja, enfim, que é um nó gigante que tem aqui, mas já me utilizando de alguns autores que na academia trabalharam com estes conceitos. Quanto à metodologia, estou utilizando da história oral, que consiste na gravação de entrevistas de caráter histórico e documental com atores e ou testemunhas de acontecimentos, conjunturas, movimentos, instituições e modos de vida na história contemporânea. Bom, quanto aos colaboradores, eu tive que decidir um critério de como escolher quem iria participar dessa pesquisa. Então eu queria que fossem formadores que ainda estivessem atuando através de cursos, palestras, oficinas de música ou condução de ensaio. Queria que fossem pessoas que ainda estivessem nessa atuação. E pessoas que tivessem vivido os impactos do Concílio Vaticano II no Brasil. Então, isso me implicava que eram pessoas que, pelo menos há 50 anos, estavam envolvidos com isso. Que me levaria a pessoas com mais de 70, 80 anos, né? E queria que tivesse essa formação voltada para a prática litúrgica musical. Seria das missas, das celebrações específicas, né? Então, eu fiz um levantamento dos nomes que eu conhecia desse meio e a partir desses 2 livros eu pude começar a ver quem está vivo, e realmente foi quem ainda está vivo, quem não está, onde é que essas pessoas estão, onde é que elas não estão. E a partir de conversas informais e as próprias entrevistas. Então, alguns falavam, eu faço parte do grupo de dinossauros. Então, foi uma expressão utilizada, né? E ainda, dinossauro está em extinção. Os dinossauros estão em extinção, né? Então, esses são meus 5 colaboradores: Padre José Weber, Irmã Miriam Colli, Padre Ney Brasil, Irmã Custódia e Frei Turra. Devido ao tempo, eu não vou poder apresentá-los mais detalhadamente, mas para a qualificação eu levei um pouco do processo inicial com o Padre José Weber, né? Que na época do Concílio Vaticano II esteve presente em Roma, foi bibliotecário do Pontifício Instituto de Música Sacra de Roma, no Vaticano, né? Ficou por 8 anos estudando lá e se formou lá, enfim, tudo doutor em composição. Irmã Miriam Colli, Padre Ney Brasil, que faleceu em janeiro desse ano, então depois que eu já havia realizado a primeira entrevista, ele acabou falecendo, Irmã Custódia e Frei Luiz Turra. Então, estou utilizando das entrevistas e de outras fontes também na constituição do meu material, né? Muitas fotos, e, enfim, redes sociais, tudo. Algumas entrevistas já foram realizadas e aqui trago um pouquinho, alguns dados, um pouquinho dessa trajetória inicial de análise do Padre José Weber, né? Dessa trajetória formativa. Então, quando eu era pequeno, meu pai era cantor de igreja. Ele era também chamado de sacristão. Ele reunia a gente de noite, depois da janta, e cantava com a gente os cantos de igreja daquele tempo. Alguns cantos daquele tempo eu aprendi a cantar com ele. Essa foto foi ele que cedeu para a tese, né, a foto da família dele. E aqui eu vi que é um ponto que eu vou poder desenvolver um pouco mais, que é a questão da socialização da família, né? Um outro tópico seria o seminário, enquanto local de formação, né? Então, foi nesse tempo, mas já em Ponta Grossa, que eu senti atração pela música. Em Ponta Grossa tem um padre chamado Bruno Welter. Ele era mais ou menos músico também. E me ensinou as primeiras lições de como tocar harmônio. Depois de um ano, já estava tocando, acompanhando os cantos da igreja, tudo com leitura de partitura. Lendo já um ano depois. Então, aqui. Quando eu me ordenei sacerdote em 59, meus superiores mandaram eu estudar música em Roma. Eu já tinha uma boa base, mas tudo como autodidata no seminário. Chegando em Roma, fiquei estudando só música durante 8 anos. Então aqui tem algumas questões do voto que é feito, né, enquanto religioso, padre religioso, de obediência, então ser mandado, ir estudar música, né, o que foi visto por essa pessoa que o mandou estudar música, né,
ele se dizendo autodidata, enquanto ele havia recém falado do padre que havia o ensinado, enfim, como se dá algumas coisas para serem desenvolvidas. Também esse papel formativo, né, que ao longo de toda a formação também ele passou a dar muitas formações, dar aulas também, né. Então, quando eu era assessora, a gente percorria todas as capitais do Brasil, cada uma. Então, eu ia da Amazônia até Porto Alegre. Então, essas muitas viagens durante muitos anos dando curso no Brasil, né. Então, o padre José Weber também falou que, infelizmente, a nova geração não conhece nada do que aconteceu anteriormente. Às vezes. Eu acho que a gente que estuda histórias, tem sabedoria, aprende também do passado. Então, ninguém pode jogar fora nenhum tempo, nenhuma época, nenhuma música. Então, algumas considerações finais. A utilização da metodologia da história oral nesse contexto, ela vai me auxiliar para a gente o registro de histórias, memórias e principalmente explicitar algumas escolhas, né, que foram sendo feitas por eles. Categoria dom e vocação, que apareceu especialmente nas segundas entrevistas que eu já realizei, né. São temas que eu vejo cada vez mais necessários de serem ampliados, que eu acho que tem um grande interesse para a área de educação musical, que aqui borbulham por uma vinculação com a questão religiosa, então criam outras dificuldades e criam outras cores, assim, né? Seguir estudando sobre história oral para melhor trabalhar com ela, entender mais como funciona, como me utilizar, como me apropriar dela. Então, também um outro tópico seria aprofundar a compreensão das expressões utilizadas nas entrevistas. Então, compreender como eles contam, quando, naquele tempo, mas agora, né, como eles se utilizam dessas expressões. Também a questão da pesquisa da vida, os desafios de lidar com a vida, com o dado é com a vida, né, com as fragilidades, com a doença, o sofrimento, a morte. E a relação dos colaboradores ela foi sendo estreitada. Então, recentemente, a irmã Miriam sofreu um infarto, então ela está hospitalizada, então tudo isso em meio a todo o processo de pesquisa, né? Responsabilidade de lidar com a vida do outro e tantas histórias, são muitas histórias e muitos anos, né? E seria isso para o momento. Obrigada. Parabéns, então agradeço as exposições das duas colegas, né? E chamaria atenção, no caso da Michelle, esse teu percurso, essa tua trajetória toda, né, em referenciais, ou seja, estudando um campo empírico tão importante como fazer musical, como um espaço, né, de apropriação e transmissão. E que bom que tu, assim como tu colocaste, né, está tão dentro, mas também esse dentro, de alguma maneira, te abre algumas portas, te facilita também alguns entendimentos, né, que a gente, vamos colocar assim também, estando de fora, talvez não tivesse o acesso, né. Rosalia também, de uma certa forma, né, na dissertação também tu trouxeste alguma coisa, tu estavas estudando lá, né, a formação dentro do espaço da universidade e agora tu vais trabalhar, já estás trabalhando, com essa questão dos pós-graduandos, né, de como eles veem essa relação, e eu pontuaria daí um espaço de estudo, né, muito novo também, que é estudar essa relação, né, da pós-graduação. Então, parabéns às duas, né, e abro então o espaço também para os colegas se manifestarem. Não sei o que Manifestação. Não, deixa de ser uma manifestação. Bom, eu gostaria então de começar. Porque enquanto tu estavas falando, eu estava me lembrando, Rosalia, essa questão dos instrumentos de recolhimento de dados, né, a questão do questionário online, a questão da própria entrevista por Skype, né? Isso dá, assim, um belo artigo, né, sobre a metodologia.
trabalho, que também é, digamos assim, um tanto inovador ainda, né? E queria te perguntar como é que tu chegasse aos 18. Eu não sei se me perdi ali na tua exposição. Na verdade, foi o convite, mas foi um convite personalizado, muito personalizado, assim, com nome, explicando também que era orientada pela Jussa. Então, eu acho que isso sim contribuiu, porque a Jussa é muito famosa no Brasil todo, porque dentro das entrevistas todo mundo falava, tinha essa questão que eles, além de perguntar do México, que fazia aqui no Brasil e muitas coisas, que essa entrevista foi de pares. Assim, porque a dificuldade que eu tive para o tema foi que eu não sou professora de pós-graduação e não tenho a experiência das doutoras, não. Mas essa coisa dos pares, assim, então eles me perguntaram, mas como é na URGS? Como é? Então, foi muito interessante essa questão do par e foi um convite geral a los 51 alunos que procurei através dos orientadores das dissertações, que eu convidei a todos. Aí teve alguns que desistiram, que falaram que sim iam participar e não conseguimos marcar. Eu acho que eu mandei o questionário para mais pessoas, não me lembro se mandei para 30 pessoas que aceitaram, mas aí não responderam no questionário. Aí, se eles não respondiam no questionário, não tinha como continuar, porque eram as duas ferramentas que eram necessárias para fazer o estudo. Mas a maioria que respondeu que sim, eu acho que foram menos pessoas, não me lembro, esse foi um dado que eu perdi também. Mas esses 18 aceitaram participar das duas etapas. E o mais importante foi que quando eu mandei o link do questionário online, que isso é difícil talvez em pesquisas que são mais survey, mais assim, que mandam os questionários e eles estão tentando procurar mais, né, respostas para ter o estudo. Nesse caso foi quem respondeu o questionário, eu fiz a segunda etapa, passei a segunda etapa, mas tudo foi pelo e-mail, super cuidadosamente, as mensagens muito pensadas para realmente captar o interesse a participar, porque eles tinham que fazer um espaço de tempo e aceitar a entrevista por Skype, que isso implicava onde, talvez algumas pessoas me responderam, mas eu estou no trabalho, tenho um bom Skype, mas no trabalho não dá. Algumas pessoas ativaram seu Skype, então teve pessoas, por exemplo, a pessoa mais de maior idade é 60 anos, e ela me falou, é que eu não tenho proximidade, mas ela aceitou, então eu tive que colocar créditos no Skype para ligar a dos teléfonos, 2, 3 pessoas, eu fiz pelo Skype, pelo telefone fixo deles. Então, nem todos tinham câmera, às vezes a entrevista sem câmera. Então, foi uma questão bem interessante que se daria para uma filha. Colegas? Não temos perguntas. A questão dos falecimentos, eles continuam na pesquisa, vai ser aproveitado aquilo que foi feito naquele momento? Como trabalhar isso, não é? Então, quando eu realizei a entrevista, na verdade eu acabei pulando a parte da questão das circunstâncias das entrevistas, né? Mas as entrevistas foram realizadas bem cedo, foi pouco tempo de amadurecimento entre a definição do tema e a realização das primeiras entrevistas, porque essa era uma grande preocupação que eu tinha, a idade deles e a possibilidade de não tê-los mais para entrevistar. Então, quando eu realizei a entrevista, eu já peguei autorização de uso de imagem, autorização de uso do texto, foi tudo na hora da entrevista, foi tudo acordado. E ainda deu tempo de eu enviar a transcrição e eles corrigirem, não a textualização ainda, mas a transcrição e eles enviarem, autorizarem, sugerirem mudanças. Então, isso foi possível. Então, sim, no caso, o Padre Ney faleceu, eu vou poder utilizar, eu tenho todas as autorizações. Faltariam algumas questões ainda, de outras questões que eu gostaria de voltar, mas eu acabei encontrando outras entrevistas, materiais nas redes e outros materiais que vão me ajudar também a complementar. Então, eu vou poder utilizar o material, eu tenho as autorizações, tudo. E acho que até vem com outro peso, né? Tem uma questão histórica também, bem importante, que se perderia, né? Também. Sim, se transforma.
ser transformado. Os dois colunistas que eu apresentei ontem, um deles, ele faleceu 3 meses depois da defesa da tese. Jovem, 55. E quando a gente faz pesquisas de fato com pessoas vivas, né, tanta coisa pode acontecer no percurso, acidentes, mortes, enfim, tantas coisas. E em um dado momento tu começa a perceber que tu depende delas, né, para continuar investigando aquilo. E no teu caso, assim, já são 2 casos, né? No caso, um faleceu, a irmã está internada, está no hospital, né? Sim, pois é. Mas enfim, Eu vejo que é essa nossa compreensão também, o olhar do cotidiano para olhar que é vida, né? É a vida da pessoa, com tudo que se envolve, né? Não é um dado que eu pego, coleto e deu, né? Entender que é a vida, e a vida tem as suas complexidades, né? É um desafio, né? mas dignifica mais ainda, né, o trabalho. Michele, então tu tocas nessa questão do dom, né, que aparece aí na pesquisa. Eu queria que tu falasses um pouco, né, sobre essas tuas reflexões, porque tu estás envolvida já, né, na igreja. Se a gente está envolvido na igreja, quer dizer, tem outras questões aí subjetivas também. E a gente tem essa, né, acho que todos nós temos essa questão também, né, para resolver, né, crenças, né? Então, ao mesmo tempo que tu tens, já estás com a tua subjetividade aí, né? Que é algo que implica também nessa reflexão. Tu já deves ter lido, né, sobre, né? Aí tu tens os teus colaboradores, né? Eu queria que tu falasses um pouco aí, esse momento, né, dessas reflexões, que tu, até onde tu avançaste, o que tu, né, tu já podes falar, né? Porque depois eles também certamente vão ler, eu não sei como é que faz tratar esses dados, né? Mas são questões aí que a gente toca, que eu já passei por esse processo, né? Que às vezes, né, fica difícil de lidar. Eu queria saber tuas reflexões até onde tu chegaste. Eu ainda estou num processo bem inicial de aproximação, né? E eu vejo que às vezes, mas tão próxima do tema, tu não vai conseguir enxergar. Mas eu estou na academia com a disposição de enxergar o que for necessário, né? Claro que não é... eu sou eu, né? Eu sou eu, mas eu estou com a disposição de ler, de compreender a partir da onde eu estou, né? A partir da compreensão da minha área enquanto educação musical, né? Então, sem medo, sem preconceito também. Eu estou nessa abertura de ler e compreender, né? Então, a questão do dom e vocação e talento e outras palavras que têm aparecido, assim, ainda eu sinto um pouco misturada, e eu vejo que a análise vai me permitir ainda ir dividindo ela e compreendendo o que é do que, porque eu percebo que eles utilizam muitas coisas para falar as mesmas palavras com significados completamente diferentes, né? Então, o próprio dom, às vezes, nas segundas entrevistas, isso eu não analisei ainda profundamente, mas às vezes ele significa algo inato para eles, né? A compreensão de que é algo inato, genético, né? E apareceu isso bem claro, genético, né? Numa das entrevistas. Às vezes é compreendido como uma potencialidade, né? Como um potencial para algo. A questão vocacional, ser vocacionado, por exemplo, para a música, porque daí entra a questão também vocacionado para a questão religiosa, né? Vocacionado à música. Então, por exemplo, às vezes aparece como, daí para a questão formação toda teológica, é um chamado de alguém, no caso da visão teológica, de Deus para eles, para fazer algo, para uma missão específica. Então, tem essa compreensão que eles trazem. Então, estou lendo autores ainda, para deixar mais claro, o seu trabalho tem me ajudado também na compreensão um pouco disso.
o trabalho do Norbert Elias também, né, essa compreensão desse processo que se dá na socialização também, né, na família, na escola, nos diversos espaços. Então, um trabalho que tem sido muito referência tem sido do Damo, que é do Dom à Profissão, né, que tem sido uma boa referência de por onde caminhar, mas é algo que eu ainda preciso investir tempo, né, mas caminhando devagarzinho. Pessoal, devido ao adiantado da hora, vamos ter que encerrar por aqui, né? Eu teria uma pergunta que caminha meio, né, em paralelo também com a minha pesquisa, mas te faço agora, em seguida, tá? A professora Gisamara vai nos falar. Eu queria só agradecer a disponibilidade de vocês terem feito mais resumido. Eu estou assim, muito agradecida que a gente conseguiu ficar no tempo agora, graças. Então, uma salva de palmas. E pedir desculpa, a professora Lúcia queria perguntar mais, a professora Fátima já tinha se inscrito, mas é que nós temos sim uma apresentação musical com crianças. As crianças que vieram da escola estão ansiosas, então realmente não podemos atrasar. O Gustavo até queria aproveitar o intervalo para fazer uma foto ao sol de todo mundo. Vamos ver se a gente consegue, mas vamos dar prioridade então agora à apresentação musical. E os próximos também, se puderem ser generosos e pensar no tempo para a gente não atrasar até o fim, porque eu sei que vai ficando cansativo, as pessoas, né, que têm que viajar, então vamos respeitar também. Então, o tempo era 20 minutos, mas eu agradeço muito vocês terem cumprido, feito tão bem. Obrigada. Pessoal, a gente vai para o lado, então. Eles estão nos esperando aqui na sala.